Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. O criminoso alegou que foi um acidente. Ele disse que estava sob a influência de substâncias ilegais, que estava assustado e não sabia o que fazer. Ele ligou para um amigo e juntos levaram o corpo para uma floresta remota. Lá, de acordo com seu testemunho, o corpo foi queimado. Segundo o criminoso, a queima durou várias horas e seu amigo retornou ao local durante vários dias, acrescentando combustível e revirando as cinzas para destruir até mesmo os restos dos ossos. Quando os peritos chegaram ao local 12 anos depois, encontraram sinais de uma grande fogueira e vestígios de combustível, mas nenhum fragmento que pudesse ser oficialmente confirmado como restos humanos. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. À primeira vista, a vida de Tara Grinstead parecia o sonho americano realizado. Jovem, talentosa, bonita e querida em sua comunidade, ela era a personificação de um ideal que muitos almejam, mas poucos alcançam. Nascida em 14 de novembro de 1974, na pequena cidade de Hockenville, Geórgia, Tara cresceu cercada pela tranquilidade da América rural, onde todos conheciam uns aos outros e as notícias viajavam mais rápido do que os jornais. Sua infância não foi sem nuvens, mas foi cheia de amor, cuidado e estabilidade. Depois de se formar no ensino médio, ela entrou na faculdade, onde estudou História e Pedagogia. Suas ambições eram sinceras. Ela não sonhava com fama ou fortuna. Queria ser útil, deixar uma marca no coração dos alunos. Em 2005, Tara já lecionava História em uma escola de ensino fundamental em Okudá, também no estado da Geórgia. Okudá é uma cidade de cerca de 3.000 habitantes, cercada por áreas verdes, onde as pessoas preferem deixar as portas destrancadas e passar as noites de sexta-feira nas arquibancadas do estádio da escola. É em lugares assim que a figura de um professor não é apenas uma profissão, mas um personagem público, quase uma instituição. Mas Tara não era apenas professora. Ela também desempenhava o papel de mentora da equipe escolar de concursos de beleza. Ajudava na preparação das apresentações, ensinava as meninas a se comportarem corretamente no palco, a se apresentarem e a falarem com confiança. Ela não incentivava a vaidade ou a ostentação externa. Pelo contrário, dizia que o mais importante em uma pessoa é a inteligência e a bondade. Mas se isso se combina com confiança, estética e amor próprio, dá força. As participantes dos concursos contavam como Tara lhes ensinava a andar com dignidade, falar com respeito e não ter medo do público. Ela ajudava a escolher roupas, pensava nos roteiros das apresentações, ensaiava com as meninas até tarde da noite, depois da escola. Às vezes levava lanches de casa, compartilhava histórias da sua juventude. Havia nela uma preocupação genuína. Ela não se impunha, apenas estava presente. Tara também era muito querida dentro da comunidade escolar. Seus colegas a respeitavam, a escutavam. Ela não se envolvia em fofocas, mantinha um perfil discreto, mas estava sempre aberta para ajudar. Muitos a chamavam de a consciência da escola, não oficialmente, mas de forma convicta. Participando de projetos administrativos, ela se mostrava organizada, confiável. A direção valorizava seu trabalho, os alunos, seu calor humano, os pais, a confiança que tinham nela. Sua vida pessoal, embora não fosse pública, despertava o interesse dos que a rodeavam. Por vários anos, ela namorou um homem, um policial, o que dava um tempero especial à união aos olhos dos moradores locais. O relacionamento era instável, com separações e reconciliações, sobre as quais se cochichava na sala dos professores e no correio. Em 2005, eles já não estavam mais juntos, oficialmente. Mas como frequentemente acontece em cidades pequenas, as fronteiras entre o privado e o público se confundiam e cada passo se tornava propriedade dos vizinhos. Apesar disso, Tara permanecia focada em seu trabalho e em seu futuro. Ela planejava cursar pós-graduação, continuar os estudos e talvez se mudar para uma cidade maior. No entanto, havia detalhes que poderiam parecer inquietantes para um observador de fora. Nos últimos meses de sua vida, alguns conhecidos notaram que ela se tornara mais reservada, ansiosa.
Alguns diziam que ela se queixava da sensação de estar sendo observada, como se alguém a estivesse vigiando. Mas Tara era uma pessoa prática e independente, não dada a pânicos. Continuava indo trabalhar, encontrava os amigos, participava da vida escolar. Em sua casa, tudo estava em ordem. Móveis organizados, limpeza, cuidado. Ela morava sozinha, em uma pequena casa com um jardim bem cuidado, onde gostava de relaxar depois da escola. O amor pelo lar e o desejo por algo novo tornaram-se parte de sua luta interna. Ela sentia que o tempo estava passando, que precisava seguir adiante. Mas talvez algo a estivesse prendendo. Ou alguém, algo que ela não dizia em voz alta. O dia 21 de outubro de 2005 caiu em uma sexta-feira. Depois da escola, Tara participou de um evento local, uma festa de formatura, onde ajudou os alunos. Em seguida, foi a uma pequena reunião na casa de uma colega. Foi vista de bom humor, um pouco cansada, mas tão sociável e atenciosa quanto sempre. Quando voltou para casa tarde da noite, ninguém poderia imaginar que aquela seria a última vez que a veriam. No sábado, 22 de outubro, Tara não deu notícias, o que por si só não parecia alarmante. Ela poderia ter tido coisas a resolver, poderia ter ido às compras, poderia simplesmente estar descansando da agitação escolar. Mas no domingo ela não apareceu na igreja, o que raramente acontecia, e na segunda-feira não apareceu no trabalho. Seus colegas imediatamente ficaram apreensivos. Para Tara, meticulosa e responsável, faltar a um dia de trabalho sem avisar era completamente fora do comum. No meio da tarde, seus amigos e colegas chamaram a polícia. Ninguém que a conhecesse poderia prever que um dia Tara simplesmente desapareceria, como se tivesse sumido no ar. Quando os policiais chegaram à sua casa, não encontraram sinais de arrombamento. O carro estava estacionado, a porta estava trancada. Por dentro, tudo parecia quase normal. Mas uma inspeção mais atenta revelou estranhezas. A cama estava desarrumada, a luminária quebrada. Maquiagens estavam espalhadas pelo chão. Seu telefone e sua bolsa ainda estavam lá. As únicas coisas que faltavam eram suas chaves, sua carteira e a própria Tara. Uma grande operação de busca começou. Inicialmente, a polícia considerou vários cenários: saída voluntária, acidente, sequestro. Mas tudo apontava para um crime, e um crime cuidadosamente disfarçado. Não havia sinais óbvios de invasão, mas a ordem estava perturbada. Não um caos, mas também não uma cena cotidiana. Parecia como se Tara tivesse saído por um momento e nunca mais voltado. Mas a noite já havia passado. E ainda assim, um detalhe se destacou dos demais. Uma luva de látex descartável estava no chão, perto da casa. Estava suja, parcialmente escondida na grama. Naquele momento, ninguém sabia o quão importante seria essa descoberta. Mais tarde, como parte da investigação completa, seria encontrado DNA nela, o que ajudaria a identificar o suspeito. Mas naquela época, em outubro de 2005, era apenas uma das estranhezas. Em uma cidade onde desaparecimentos eram extremamente raros, os moradores locais ficaram assustados. Trancaram suas portas, o que nunca faziam, e olhavam por cima do ombro ao sair de casa. A investigação levantou várias teorias. Uma delas dizia respeito ao ex-namorado de Tara, um policial local com quem ela tivera um relacionamento difícil. Mas ele tinha um álibi. Dezenas de amigos, conhecidos e alunos foram entrevistados. Um laboratório criminal foi chamado. Foram solicitadas perícias, operações de busca foram conduzidas. Patologistas e especialistas em vestígios latentes usaram luminol e técnicas de infravermelho para procurar vestígios biológicos. Nada que desse um resultado definitivo. Mais tarde, relatórios disseram que a possível cena do crime foi estabilizada rápido demais. Se alguém realmente destruiu os vestígios, sabia como fazer isso. Isso levou os investigadores a pensar que o autor poderia ter experiência mínima com táticas criminais, ou pelo menos não ter agido em pânico. Voluntários, policiais e treinadores com cães vasculharam a área por quilômetros. Mas tudo foi em vão. Nenhum corpo, nenhuma testemunha, nenhuma gravação de câmera.
Praticamente não havia vigilância por vídeo no setor residencial daquela região. Tara parecia ter desaparecido no espaço entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. Nenhuma ligação telefônica, nenhuma transação em seus cartões. Os rastros digitais terminaram no momento em que ela fechou a porta de casa atrás de si. O retrato psicológico elaborado por especialistas não indicava tendência à fuga ou depressão. Ela tinha planos, objetivos, compromissos anotados em um diário. Havia um futuro. Tudo indicava que alguém havia interrompido seu caminho à força. Os primeiros dias da investigação foram, como frequentemente acontece nesses casos, caóticos. Detetives realizaram buscas, interrogaram amigos, parentes, alunos. Sua casa, carro e terreno foram inspecionados. A principal tarefa era encontrar Tara viva. Era nisso que toda a atenção estava focada. Mas rapidamente ficou claro. Muito tempo havia se perdido. Quase 2 dias se passaram entre o momento do desaparecimento e a primeira visita da polícia. Tempo suficiente para encobrir rastros, se livrar de evidências, esconder. E na ausência de câmeras, testemunhas e dados precisos, tornou-se um verdadeiro labirinto. A princípio, os policiais concentraram-se no ex-namorado de Tara, Marcus Harpers, um policial com quem ela tinha um relacionamento complicado. Ele caiu sob suspeita quase automaticamente. Mas Harpers tinha um álibi sólido. No dia do desaparecimento de Tara, estava caçando com amigos e depois deu depoimento oficial que foi confirmado. No entanto, essa versão não deixou nem a investigação nem o público por muito tempo. Afinal, em uma cidade pequena, toda a história é cercada de boatos. E boatos, como sabemos, às vezes soam mais convincentes do que fatos. A investigação estagnou. O FBI foi envolvido no caso. Especialistas realizaram uma análise criminal, elaboraram perfis comportamentais. Informações de mais de 200 testemunhas foram verificadas. Interrogatórios foram feitos com o uso de polígrafo, versões de demissão, fuga, suicídio, sequestro, agressão foram analisadas. Mas tudo retornava-lhe a uma simples realidade. Tara desapareceu sem deixar vestígios. O desaparecimento de Tara Grinstead causou comoção na Geórgia. Uma professora, respeitada e querida, sumiu sem deixar rastros. Nenhuma testemunha, nenhuma filmagem de câmeras, nenhuma pista na floresta. Manchetes apareceram nos noticiários. Voluntários vasculharam a região. Familiares imploraram por ajuda. Mas os dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Ficou claro que Tara havia desaparecido como se nunca tivesse existido. A partir desse momento, seu nome se tornou um símbolo do inexplicável. Como uma mulher poderia desaparecer em uma cidade tranquila, onde estranhos são notados à primeira vista? Por que ninguém ouviu nada? O que aconteceu naquela noite entre sexta e sábado? Essas perguntas se tornaram o ponto de partida de um dos casos mais misteriosos da história criminal moderna dos Estados Unidos. Um caso em que a verdade estava escondida mais profundamente do que parecia, e onde cada elemento, de uma luminária quebrada a um sussurro discreto no corredor da escola, poderia ser uma pista para a solução. Com o tempo, uma nova pista interessante surgiu no caso. Um ex-aluno da escola de Tara supostamente se gabava com amigos de que sabia o que havia acontecido. Eram fragmentos de conversas, insinuações, piadas, frases estranhas. Na época, não foram levadas a sério. Mas anos depois, aquelas palavras se tornariam parte de um quebra-cabeça maior. O nome do ex-aluno era Ryan Alexander Duke. Ele tinha pouco mais de 20 anos quando Tara desapareceu. Não tinha ficha criminal, nenhum histórico de delitos e mantinha um perfil discreto. Mas, com o tempo, ficaria claro que ele seria a figura-chave no caso. E ainda assim, em 2005, nenhuma acusação foi feita. A investigação estagnou. Suspeitos surgiam e desapareciam. O público perdeu as esperanças. Com o tempo, o caso de Tara Grinstead foi classificado como cold case, um caso arquivado por falta de provas e de progresso. Em algum momento, foi oferecida uma recompensa, dezenas de milhares de dólares por qualquer informação, mas ninguém se apresentou, ou ousou. Enquanto isso, a família de Tara não desistiu.
Sua mãe concedeu entrevistas, participou de campanhas, tentou manter o caso em foco na mídia. Mas, com o passar do tempo, o interesse diminuiu. As notícias mudavam, novas tragédias apareciam, novas sensações surgiam. O caso Grinstead gradualmente ficou em segundo plano. Nos arquivos, foi marcado como Cold Case. Em desespero, os parentes recorreram a detetives particulares, médiums, jornalistas. Mas ano após ano não havia resposta. E justamente quando parecia que o caso seria completamente esquecido, o acaso interveio. E um podcast. Em 2016, o documentarista e podcaster Payne Lindsay se interessou pela história de Tara. Ele começou a reunir material, gravar episódios, contatar testemunhas, ex-investigadores, jornalistas. O podcast Up and Vanished se tornou uma verdadeira sensação. Um caso pouco conhecido ganhou repercussão nacional. O desaparecimento de uma professora querida, uma respeitada integrante da comunidade e ex-rainha da beleza, foi um verdadeiro choque para quem conhecia Tara pessoalmente. Mas talvez um choque ainda maior tenha sido o tempo que o caso permaneceu sem respostas. A investigação durou mais de 11 anos, e durante esse tempo mudou de investigadores várias vezes, percorreu várias versões e adquiriu um status quase mítico na crônica criminal da Geórgia. Milhares de ouvintes começaram a discutir o desaparecimento de Tara nas redes sociais. Surgiram novas teorias e suposições. A polícia da Geórgia reabriu o caso. Mas o mais importante, aqueles que antes haviam permanecido em silêncio começaram a falar. Uma dessas pessoas foi Bo Dukes, ex-soldado e amigo de Ryan Alexander Duke. Foram suas confissões indiretas em uma conversa com sua ex-namorada que se tornaram o gatilho para uma nova fase da investigação. Ela relatou à polícia que Bo supostamente falou sobre como ajudou um amigo a se livrar de um corpo. Esse foi o início de uma corrente que finalmente levou a investigação à confissão de Ryan Duke. Em fevereiro de 2017, mais de 11 anos após o desaparecimento de Tara, Ryan foi preso. Ele confessou. Segundo ele, na noite de 23 de outubro, invadiu a casa de Tara com a intenção de roubar dinheiro. Lá, de acordo com sua versão, ela o surpreendeu. Eles lutaram, e ele a atingiu. Fatalmente. As palavras de Ryan foram calmas, controladas. Ele alegou que foi um acidente. Disse que estava sob a influência de substâncias ilegais. Que estava assustado e não sabia o que fazer. Ele ligou para Bo Dukes, e juntos levaram o corpo para uma floresta remota. Lá, de acordo com seu depoimento, o corpo foi queimado. Segundo Ryan, a queima durou várias horas. E Bo retornou lá por vários dias, acrescentando combustível e revirando as cinzas para destruir até mesmo os restos de ossos. Mas surgiram dúvidas. A floresta para onde Bo os levou foi minuciosamente examinada, mas nenhuma evidência foi encontrada para confirmar a história de Ryan. A busca pelo corpo foi uma outra história inteira. Foram usados helicópteros, câmeras térmicas, cães farejadores e mergulhadores. Voluntários vasculharam florestas, rios e poços. Cada pedaço de terra dentro de um raio de dezenas de quilômetros foi cuidadosamente examinado. Toda vez que alguém encontrava um pedaço de tecido ou um objeto suspeito, havia esperança de que aquilo ajudasse. Mas nada. Uma luva de látex encontrada perto da casa foi a única evidência física deixada. Peritos forenses envolvidos na análise do possível local de cremação onde Ryan e Bo confessaram que Tara havia sido queimada, descreveram a situação como extremamente difícil para encontrar restos. A área era remota, arborizada, sem marcações, e mais de uma década havia se passado desde o suposto crime. Até mesmo os especialistas mais experientes admitiram que, se o corpo realmente tivesse sido queimado em uma fogueira, sem o uso de fornos, a probabilidade de encontrar restos era próxima de zero. O local foi escolhido com sabedoria. Era impossível chegar lá por acidente, era preciso conhecê-lo de antemão. Isso indicava novamente que os criminosos eram locais, dali, com experiência naquela região. O objeto-chave de interesse foi uma luva de látex encontrada perto da varanda. Especialistas encontraram vestígios de DNA nela, mas em 2005 não puderam ser interpretados com precisão. O perfil era parcial, não estava listado no banco de dados. Apenas 11 anos depois,
Com o desenvolvimento da tecnologia e a expansão dos bancos de dados de DNA, os investigadores voltaram a essa luva. E foi então que um perfil genético correspondente foi encontrado nela. Ryan Duke. Esse vestígio se tornou a única ponte física entre o suspeito e o local do desaparecimento. Além de cientistas forenses e analistas comportamentais, especialistas em dados digitais também participaram do caso. Muitos registros antigos de conexões celulares, contatos, mensagens foram restaurados. As localizações de dispositivos móveis, dados de torres de celular, às quais os telefones de Tara e dos suspeitos estavam conectados, foram verificadas. No entanto, devido às limitações técnicas da época e ao tempo dos eventos, essas informações se mostraram fragmentadas. Elas não permitiam uma reconstrução exata da rota dos movimentos, mas permitiam a eliminação de falsos álibis. Em particular, uma das tentativas de Bo Dukes de evitar acusações diretas. Especialistas envolvidos no caso observaram que a versão de Ryan parecia plausível, mas havia muitas lacunas nela. Parecia como se ele soubesse dos detalhes, mas não de todos. Talvez ele estivesse contando apenas parte da verdade, ou acobertando alguém, ou simplesmente repetindo o que uma vez lhe haviam dito. À primeira vista, o crime parecia uma explosão impulsiva e trágica de medo e uma tentativa desajeitada de encobrir tudo. Mas as perguntas permaneciam. Por que, depois de tantos anos, Ryan de repente confessou? Por que seu amigo Bo Dukes não veio a público com isso antes? Qual deles estava dizendo a verdade? Ou talvez nenhum? Qual foi o verdadeiro motivo da visita àquela casa? Foi realmente uma invasão aleatória, ou eles conheciam Tara melhor do que admitiram? O que realmente aconteceu entre eles naquela noite? Quando o caso foi retomado, analistas comportamentais do FBI, incluindo especialistas da Unidade de Análise Comportamental, BAU, foram chamados para avaliar a motivação do autor, o perfil psicológico e a possível dinâmica do crime. Ao analisar a personalidade de Tara, seu estilo de vida, círculo social e circunstâncias, os especialistas concluíram que o autor muito provavelmente conhecia a vítima ou tinha uma forte motivação para segui-la. O crime não parecia espontâneo, como um roubo com um fim trágico. Havia coincidências demais, tudo limpo demais. Sua hipótese: as ações foram pelo menos parcialmente planejadas, se não desde o início. Um perfil psicológico do autor foi elaborado. Um jovem familiarizado com a casa, fisicamente capaz, propenso à impulsividade, mas ao mesmo tempo capaz de esconder medo e rastros. Também foi considerada a possibilidade de que o crime não tenha sido solitário. Essa conclusão coincidiu com a versão que mais tarde seria apresentada por Ryan Duke. Ele teria chamado um amigo, Bo Dukes. Enquanto isso, Bo Dukes estava na defensiva. Ele negava qualquer envolvimento no crime em si, alegando que apenas ajudara a esconder o corpo. No entanto, mais tarde foi descoberto que ele havia mentido sob juramento. Ele foi acusado de perjúrio, obstrução de investigação e ocultação de provas. Em 2019, foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão. O caso de Ryan era mais complicado. Sua confissão era incompleta. Ele retratou algumas de suas declarações, afirmou que havia sido mal interpretado, que havia se incriminado. Sua defesa argumentava que ele não tinha motivo. Seu DNA não foi encontrado na casa de Tara. Ele não foi visto nas proximidades naquela noite. Mais importante, ele sofria de doença mental e tomava remédios que poderiam ter afetado a credibilidade de sua confissão. Surgiu a pergunta: ele poderia ter feito uma falsa confissão sob pressão? Ou ele era realmente culpado? A investigação se deparou com um dilema. Havia quase nenhuma evidência. Havia uma confissão, mas ela era contraditória. A acusação era séria, mas se baseava em grande parte em palavras. Aos olhos do público, o caso ficava novamente suspenso entre fatos e dúvidas. O tribunal teria de responder a essas questões. Mas como frequentemente acontece, a verdade não era tão clara quanto se esperava. Quando Ryan Alexander Duke foi a julgamento em 2022, o país já convivia com o caso havia quase 2 décadas. Ele havia se tornado um símbolo de perda inexplicável,
justiça fracassada e silêncio que durou tempo demais. Centenas de artigos, milhares de fóruns, milhões de ouvintes de podcasts. Tudo isso aumentava a expectativa pública. As pessoas queriam mais do que um veredicto. Elas queriam respostas. Queriam um desfecho para uma história que permanecera em silêncio por muito tempo. Mas o que aconteceu no Tribunal do Condado de Irving não foi tão direto quanto até mesmo os promotores esperavam. O julgamento começou com um alto nível de atenção. Cada palavra, cada expressão. O tribunal estava lotado. Repórteres, ex-colegas de Tara, seus ex-alunos, vizinhos, amigos. A promotoria apresentou o caso como simples e aterrorizante. Ryan Duke, um ex-aluno da escola, invadiu a casa de Tara para roubá-la. Ela o surpreendeu e eles lutaram. Ele golpeou e foi fatal. Em pânico, ele chamou seu amigo Bo Dukes. Juntos, eles levaram o corpo para a floresta e o queimaram para encobrir o crime. Mas estava claro desde os primeiros dias que a promotoria teria um caminho difícil pela frente. Afinal, com exceção da própria confissão de Ryan, obtida em 2017, a investigação praticamente não tinha nenhuma evidência física para sustentar o caso. Sem impressões digitais, sem DNA, sem testemunhas. A luva de látex encontrada em 2005 continha de fato o DNA de Ryan. Mas sua origem era questionável. Ela estava no chão, do lado de fora da casa, e era possível que tivesse chegado lá antes ou depois da suposta noite do crime. A defesa passou ao ataque. Os advogados de Duke apresentaram uma versão alternativa. Supostamente, Bo Dukes cometeu todo o crime, e Ryan assumiu a culpa sob pressão, por medo ou em estado de exaustão psicológica. A defesa argumentava que Ryan era fraco de vontade, dependente da opinião dos outros, e poderia confessar um crime que não havia cometido. Além disso, eles enfatizavam que foi Bo quem primeiro falou sobre o local onde o corpo havia sido queimado, e o próprio Ryan nunca conseguiu apontar exatamente o local. Essas inconsistências começaram a enfraquecer a construção coerente da acusação. Um momento-chave foi quando o próprio Ryan foi chamado ao banco das testemunhas. Ele retratou parte de sua confissão, afirmando que não matou Tara, mas mentiu sob pressão. Sua voz era calma, mas havia uma luta interna nela. Ele não soava como um criminoso frio. Soava mais como um homem cansado do próprio medo e das expectativas alheias. Os advogados dele levantaram questões sobre a legalidade dos interrogatórios, se ele estava em plena sanidade mental no momento da confissão e por que a polícia não realizou verificações adicionais de versões alternativas. Bo Dukes também testemunhou no julgamento. Seu depoimento foi, para dizer o mínimo, inconsistente. Ele negou envolvimento no assassinato, admitindo apenas que ajudou a se livrar do corpo. Mas a defesa lembrou que ele já havia mentido sob juramento e ocultado informações da investigação. Sua reputação estava comprometida e alguns jurados, a julgar pela reação, ficaram desconfiados de suas palavras. A acusação tentou se concentrar na confissão de Ryan. Eles enfatizaram que ninguém o forçou a confessar. Ele se apresentou com depoimentos anos depois. Além disso, suas palavras coincidiam com alguns detalhes que eram conhecidos apenas pela investigação. Isso, segundo a acusação, provava seu conhecimento e, portanto, seu envolvimento. Os promotores falaram de Tara como uma vítima cuja vida foi interrompida não por causa de um conflito, mas por causa de uma invasão sem sentido. Eles lembraram ao júri como Tara era: bondosa, alegre, dedicada ao seu trabalho. A tarefa deles era restaurar a justiça. 10 dias de audiências, dezenas de testemunhas. Materiais, cartas e laudos periciais foram lidos durante horas. A família de Tara esteve presente na sala do tribunal todos os dias. Eles não choraram, não desmoronaram, apenas permaneceram em silêncio. O olhar deles estava voltado para a verdade, por mais amarga que fosse. E então, o júri entra na sala de deliberação. O público prende a respiração. Todos entendiam. Esse veredicto não seria apenas uma decisão legal, mas o fim de uma história que atormentou uma cidade inteira e milhares de pessoas em todo o país. O veredicto foi inesperado para muitos. Ryan Alexander Duke foi absolvido da principal acusação de assassinato de Tara Grinstead.
O júri considerou que as provas apresentadas eram insuficientes para afirmar com certeza que ele a matou. Mas, ao mesmo tempo, ele foi considerado culpado por ocultação de morte e obstrução da justiça. Por isso, recebeu uma pena de prisão limitada, que, na prática, foi quase totalmente coberta pelo tempo já cumprido. A reação ao veredicto foi mista. Alguns acharam que a justiça havia sido feita, já que não se pode condenar alguém com base em uma confissão obtida em circunstâncias pouco claras. Outros ficaram chocados. A família de Tara não comentou a decisão por muito tempo. Mas depois, seus parentes disseram acreditar que nenhum dos réus foi devidamente punido, e que o corpo de Tara nunca foi encontrado, o que significa que a história não terminou. O caso de Tara Grinstead permanece em aberto. Há uma confissão, mas não há corpo. Há suspeitos, mas não há certeza. Há luto, mas não há paz. Talvez um dia alguém fale. Talvez os restos sejam encontrados. Talvez a verdade venha à tona quando ninguém estiver esperando.